Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 6 do livro de Esdras. O Senhor continua falando aos nossos corações. Olha que maravilha, o Senhor pega agora o rei Dario. Há muitas histórias sobre o rei Dario e vocês podem estar conhecendo. Falam algumas coisas sobre ele, alguns acham que ele nem existiu, mas a palavra de Deus está falando do rei Dario. Alguns acham que é o próprio Ciro, com esse nome de Dario. Essas polêmicas, essas coisas que nós estudamos, conhecemos, a gente fica quieto, né? Vamos ver o que a palavra está dizendo. São lições para nossas vidas. Eu tenho feito pesquisa, como estou na frente de um povo, eu tenho que ter respostas para tudo, ter lido sobre tudo que eu falo aqui, mas prefiro deixar. Se alguém curioso vier perguntar para mim, eu vou falar muitas coisas sobre esse assunto aqui, sobre esse rei Dario. Mas a palavra está dizendo que ele continua a obra de Ciro. Então, o que significa isso? Que Deus continua agindo em prol de um povo com a sua misericórdia, assim como está agindo em prol da igreja, que foi enxertada nesse povo aqui, com misericórdia também sobre nós. Então, o rei Dario mandou fazer uma busca no local onde eram guardados os registros do império. Você veio começando o capítulo 6, mostrando sobre isso, que eles queriam saber o que estavam arquivado. E você sabe que rolos eram livros, eram tabuetas ou tabuletas de argila. Nós não tínhamos livro como temos hoje. Por isso que eu digo que tudo que está escrito na Bíblia não tem como a gente se queixar de repetições, de nomes difíceis, porque Deus, quando colocou o seu povo para escrever, não foi como hoje, com toda essa facilidade. Foi luta, foi sangue, foi suor. Já imaginou como era escrito? Eram em rolos, eram em tabuletas. Então, Deus não ia brincar de escrever. Ele tem muita coisa para fazer. Se ele mandou escrever, porque é necessário a gente estudar. Hoje estamos com tudo tão leve, um livrinho, uma Bíblia que antigamente, nesse período que foi escrito, por esses homens inspirados por Deus, era escrito em rolos, era escrito em tabuletas, argila. Então, Deus não brinca, né? Hoje, se fosse para escrever hoje, não ia dizer que está fácil. Mas naquele tempo era muito sacrifício para a gente brincar de Deus, achar que não deve ler a palavra, achar que não vale a pena ficar repetindo, deixar passar os capítulos, não ler, não. A gente vai dar valor ao que Deus fez, porque Ele só fez isso por causa de nós. O seu amor é incondicional. Ele sabe da nossa necessidade de estudar a sua palavra. Então vamos continuar aqui. Sem se incomodar com o que dizem sobre Dario, vamos nos incomodar com o que Deus está dizendo sobre Dario aqui. Então, Dario, ele mandou fazer uma busca do local onde estão guardados os registros do império, na Casa dos Rolos, onde ficavam, né, os escritos da Bíblia. Esses consistiam em tabuletas, como já disse, né? Então a gente está sabendo que houve esses escritos que o rei manda ver no local devido. Então, a busca do rei teve resultado. Portanto, numa língua aramaica, portanto, nem a língua aramaica, estou entendendo, a língua aramaica e a língua hebraica tem uma palavra para tabuinha de barro. Bibliotecas inteiras de tais tabuletas de argila foram encontradas. Então, esse assunto é um assunto que nós sabemos que é estudado pela história paralela, não está só aqui na Bíblia, e nós vamos prosseguindo sabendo que Dario fez essa busca para poder saber das coisas como era costume, do que tinha escrito, arquivado, para estar atualizado com os assuntos. E aí que nós vemos que é uma providência divina.
Isso foi uma providência divina, pois havia preservado esse interessante comando de Ciro. Ciro deixou tudo escrito, e porque Dario fez essa busca nos arquivos, vamos falar assim, arquivos, né? Então foi uma providência do Senhor, porque sabemos que o Senhor tinha que dar também o apoio ao seu povo através de Dario, e era preciso que fosse encontrado o que Ciro foi feito para ele continuar. E assim aconteceu. Eles acharam tudo que estava escrito do que Ciro tinha feito pelo povo de Israel, os comandos que ele deu, o apoio que deu, e aí Dario também continua agindo em favor, sendo concordante, concordando com tudo que Ciro fez e tentando continuar ajudando também. Então a ordem de Dario foi essa. Então Dario respondeu à comunicação de Tetanai, Setar-Bozanai, imediatamente. Ele ordena: fiquem longe daqui, não me peça a obra, deixe a obra desta casa de Deus sozinha. E, além disso, ele ordenou que os judeus fossem auxiliados na construção da casa pelo pagamento das despesas. Dario estava ansioso para que a casa fosse construída rapidamente e concluída. Providência de Deus. Tudo aquilo que os reis de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, o Senhor puniu, mas o Senhor não pune para sempre. A misericórdia dele vem sempre se renovando. E chegou a hora do Senhor providenciar reis que não eram israelitas para ajudar o povo a trazer tudo de volta. Em primeiro lugar, o templo, que era o mais importante para eles, e aí vai prosseguindo com toda a restauração. E eu trago sempre a nossa analogia. O Senhor viu a situação em que o ministério estava, não é? A gente com dificuldade de pegar no livro dele, no livro santo, que é a Bíblia. Ele providenciou uma reforma. Fez com que uma mulher de 75 anos, que está na frente desse ministério há quase 30 anos, e o seu esposo, apoiando como presidente do ministério, e a vice-presidente ser tomada pelo poder de Deus para enfrentar algo muito desafiador. A gente vê um povo acomodado com um pedacinho de papel escrito ou com uma revistinha que traz tudo pronto, e trazer esse povo para essa dificuldade, porque é uma dificuldade ler a Bíblia. Só ler a Bíblia sabendo o que está acontecendo na Bíblia, quem tiver na direção do Espírito Santo para que ele ensine. Isso requer uma reforma total, uma vida de dependência do Espírito de Deus. E é o que as pessoas não estavam querendo. Estavam querendo uma vida religiosa, chegar aos domingos no templo, não discipular, não discipular era o que estava existindo no ministério. Esqueceram totalmente, como o povo de Deus aqui esqueceu totalmente dos, dos, do que Deus tinha ensinado, do propósito da aliança de Deus. Assim também nós esquecemos totalmente que temos mentores, como Ana Marita e Renê Terranova, que trouxeram a visão para nós da igreja em célula no modelo dos 12, e que essa visão é de Deus, comprovado biblicamente. A cada dia eu tenho mostrado isso e vou continuar mostrando que é bíblica a visão. E a gente estava esquecido disso. Igreja em células. Cadê as células? Cadê em cada rua células? Igrejinhas em cada rua, porque cada célula é uma igreja reunida. Cadê as igrejinhas em cada rua para tomar toda essa cidade e entregar na mão de Jesus? Cadê o discipulado para preparar o povo que se ganha nas células, que se ganha nesse evangelismo? Cadê o discipulado? Cadê os discipuladores? Então estava um verdadeiro esquecimento, vamos dizer essa palavra. Esquecidos. Estamos esquecidos do propósito de Deus para nosso ministério. Eu estou fazendo analogia, a mesma coisa estava o povo aqui. Esdra, capítulo 6. Nós estamos vendo a situação do povo e vemos que o Senhor, aqui em Esdras 6, tomou todas as providências para a reforma.
para o avivamento, assim como fez conosco. Aqui são as providências que Deus tomou para que nós voltamos a ser cheios do Espírito Santo, para estarmos preparados para receber Jesus. Ele deixou escrito, ele vai cumprir a promessa, ele nunca deixou promessa nenhuma sem cumprir, e não vai ser essa que ele vai deixar. Atos 1, 11. Ele vem com poder e glória, assim como ele subiu, buscar a igreja. E o Senhor teve misericórdia de nós, como teve misericórdia do povo de Israel, que já estava cativo, e nós estávamos cativos da religiosidade. Aos domingos, e olhe lá, que muitos nem aos domingos. Muitos diziam assim: eu estou cansado, eu vou ligar aqui meu televisor e vou assistir aqui um pregador, que a palavra de Deus é a mesma, tanto faz o meu como o outro. Eu vou ouvir a palavra e acabou. Não é bem assim. Nós estamos totalmente errados. Cada líder que Deus deixou nas nossas vidas, representante de Deus, tem a dose certa que a gente precisa. Se a gente parte para um outro líder que não é o nosso, ficar na internet olhando fulano ou ciclano que não é o nosso líder, ele pode ser o melhor pregador do mundo, o melhor discipulador do mundo, mas não é o que Deus me entregou. Então estava tudo errado. As pessoas se acomodando em casa, somente ouvindo um pregador bom, um pregador excelente, dá no mesmo. Deus sabe como eu estou cansada, eu vou ficar em casa. Entenderam o que Deus está fazendo? Uma mudança total, um avivamento no ministério, onde a palavra entra, o Espírito Santo começa a agir. E se ele age, ele nos enche e nos capacita para esperarmos Jesus e sermos alcançados na fidelidade, profetizando, ganhando vidas, discipulando e enviando. Ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Já pensou como Deus vai nos encontrar? Nesse movimento maravilhoso de avivamento, a gente, cada dia uma pessoa para Jesus, no mínimo uma, e aí não tem como ele não nos encontrar fazendo o que ele mandou. Ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Eu estou sempre fazendo analogia porque Deus não deixou essa palavra aqui para pensar que só foi para eles. Ele deixou para nós ouvirmos, nós lermos, nós estarmos sempre vendo como é que está a nossa situação, pegar o que for correto na vida de cada homem ou mulher de Deus que estão aqui na Bíblia, o que for errado, a gente ficar de olho nos erros dele para a gente não cometer os mesmos e não sofrer as mesmas consequências que eles sofreram. Então, graças a Deus que aqui nesse capítulo 6 agora o Dario está continuando a obra que Ciro começou. Então, o material mencionado, né, foi encontrado para sacrifícios, oferendas, tudo isso foi feito porque Dario concordou com tudo que Ciro estava fazendo. Então, liberou tudo que era necessário: novilhos, carneiros, cordeiros para holocausto, trigo, azeite, sal para as ofertas de cereais, o vinho para a libação. Além disso, todas as coisas deveriam ser dadas aos sacerdotes sem falta, dia a dia. Deus fez uma obra tremenda no coração de Ciro e no coração de Dario, para o povo de Deus voltar a adorá-lo, se arrepender de todo o mal que tinha feito. Vocês veem que foi uma trajetória, a gente só vendo entrar rei e sair rei. E o que eles faziam? Faziam que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor deu agora um renovo, agora é avivamento. E aí nós vemos que para o dia a dia tem tudo que era necessário na mão dos sacerdotes para oferecer os sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e orarem e estarem em oração. E aí orem pela vida do rei e de seus filhos. Certamente Deus estava trabalhando novamente e usou Dario como seu instrumento para a realização de seus próprios propósitos. Ele usa quem ele quer. Eu disse a você que Deus move céus e terra em favor dos seus escolhidos. Ele escolheu Israel. Quando a gente olha as coisas que Israel
fez a gente ficar se achando, pensando que só foi Israel. Ele escolheu uma noiva para seu filho, a igreja que foi implantada em Atos 2. Nós vemos ali o Senhor enxertando também os gentios em Israel, e nós estamos aqui pela graça, porque o nosso Senhor é bom em todo o tempo. Não foi somente no tempo da antiga aliança, mas essa nova aliança o Senhor também é bom. Maravilhoso. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Deus estava trabalhando novamente e usou Dario. Que beleza, né? Trabalhando novamente com seu povo. Imagine a alegria desse povo. Depois de cativos, é claro que a gente sente falta do Deus bom, maravilhoso. Nós estávamos cativos da nossa religiosidade, nós estamos nos alegrando pelo nosso Deus ter misericórdia de nós e trazer essa reforma poderosa, feita pelo reformador dos reformadores, que é o Senhor Jesus. E aqui, Israel também, né? Eu estou vendo o que fez, que Deus fez com Israel e mostrando o que Ele está fazendo conosco. Quantas vezes isso aconteceu na história de Israel? E acontece também na vida da igreja. Esse renovo, essa restauração, esse perdão do Senhor para nós. No entanto, no decreto de Dario, exigia pena de morte para todos que alterassem a ordem que ele havia dado. Ainda tinha isso. Se alguém não fizesse o que ele tinha mandado para a restauração do povo de Deus, de tudo quanto foi necessário para estar bem, adorando ao Senhor, morria. Deus é Deus, o resto é conversa. Quando Ele quer, quando Ele escolhe, não tem quem peça. Eu já falei, Ele move céus e terra pelos seus escolhidos. Então agradeça ao Senhor você um dia ter sido ganha. Que dia que foi que você foi ganha? Foi nesse dia que você teve a revelação, alguém lhe falou que você é escolhido de Deus, que você foi entregue a Jesus Cristo e por isso você estaria sempre com Ele, porque Ele não quebra aliança. Alguém falou, em outras palavras, para você isso. Olha, o Senhor diz que se você receber a Ele, a todos que recebem a Ele tem como filhos. Todos que recebem Jesus têm como filho. Alguém falou isso para você. João capítulo 1, versículo 12. Ou outro versículo falando também de Jesus, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, nesse dia, o Senhor estava ali participando da grande notícia de que você tenha sido escolhida, seu coração queimou quando você viu falando para você que Jesus é o caminho. Aí você sentiu aquecimento, você sentiu realmente que o Senhor estava lhe revelando que você é uma das escolhidas dele, que ele já te entregou a Jesus e que ele nunca vai te abandonar. É isso que Deus faz com a gente. Por isso você não pode negar isso às pessoas. Você nunca sabe quem é o escolhido, mas o Senhor vai querer que você fale com todos. No meio das pessoas que você fala, naquele lugar marginalizado que você vai ter muitos que não são escolhidos, mas o Senhor tem os escolhidos e a gente tem que ir em busca. Deus não diz, é fulano que é escolhido. Ele manda você ir no meio dos seus colegas de trabalho, você não sabe quem é o escolhido, você fala um de cada vez ou todos de uma vez só. Reúne na hora do descanso, na hora do lazer, toda empresa tem um momento em que todos param para fazer uma alimentação, né, um lanche. Nessa hora você fala para todos, nem todos são escolhidos, mas aqueles que são vão receber o aquecimento no coração e vão estar entendendo que Deus está revelando que foi escolhido, entrega a Jesus, e eles dizem, eu quero Jesus. É uma grande obra que o Senhor quer fazer. Ele deixou isso desde há 2000 anos atrás, e de fazer discípulos. E o Senhor está nos aquecendo, fazendo uma transformação, uma mudança, uma reforma, para que a gente entenda isso e não pare. Aqui por diante é todos os dias. Qual é a vida que eu vou falar hoje, Senhor? Me mostra aí o lugar que eu vou. E Deus vai lhe mostrar. Talvez você nem precise sair de casa. Se você é uma pessoa que está achando que não tem condição de sair de casa, você nem precisa. Hoje você tem internet. O tempo que você está vendo as coisas que não devem nas redes sociais, vai pregar o evangelho lá. Alguém vai ser alcançado. Procure o seu Instagram para fazer isso. Uma mensagem por dia para alcançar as vidas. No seu Facebook, uma mensagem por dia para alcançar as vidas. Lá no YouTube, no seu canal, uma mensagem por dia, no mínimo, para alcançar as vidas. Não tem desculpa para nós. A quem muito é dado, muito é cobrado.
O Senhor tem muito que cobrar naquele que disser que não teve tempo para falar de Jesus. O seu tempo não é seu, é de Deus. Sabe administrar seu tempo, veja o que é prioridade. A prioridade é fazer o que ele diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A prioridade é buscar o reino, é fazer a casa de Deus estar cheia de pessoas que estão sendo consolidadas, ganhas, consolidadas, discipuladas e enviadas para fazer o mesmo que você fez com ela. Eu estou comparando o que Deus está fazendo com Israel, o que está fazendo conosco, nos restaurando da mesma maneira que restaurou Israel, nos fazendo estar. Só que hoje é diferente, não é o templo que está sendo restaurado, somos nós que estamos tendo nossa vida restaurada, andando na palavra, escondendo a palavra no nosso coração e sabendo que a palavra é Jesus, a gente não vai parar, vai até a volta dele, porque ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 14. E aí nós vemos aqui Israel desse jeitinho, né, sendo abençoado. Aí ele diz: Eu, Dario, fiz o decreto que seja feito com rapidez, ainda com rapidez. Deus quer pressa. Não é em vão que eu estou gravando no mínimo 10 capítulos por dia, porque Deus quer pressa. É um material que está disponível no YouTube, que você faz por semana um vídeo, que é que seu discipulador lhe apresenta, que eu tenho esses vídeos todos prontos, mas ele apresenta um por semana, e você, com aquela sede de chegar outra semana, porque você sabe que já está tudo pronto, o YouTube está lá, serão 1.189 capítulos da Bíblia gravados no YouTube, por uma idosa de 75 anos. É a graça de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele faz com quem Ele quiser fazer. É a vontade dEle fazer com a velha de 75 anos, para vocês verem que realmente é Deus. Qual é a mulher de 75 anos que vai ficar pelas madrugadas gravando o vídeo, a não ser que Deus tenha mandado? A não ser que seja o chamado de Deus. Qual é a mulher de 75 anos que vai passar o dia em direção só de ver a palavra, e está em todo intervalo das atividades do lar, fazendo vídeos, e ainda pela madrugada? Claro que essa mulher também é prudente, dorme cedo, é claro que eu sou prudente, eu durmo às 19 horas, a partir da meia-noite eu já estou disponível para Deus para estar gravando essas lições, esse discipulado. Vocês notam que tem vezes que eu estou um pouquinho sonolenta, não é? É normal, eu sou um ser humano, mas eu estou sabendo que Deus tem pressa do renovo das nossas vidas, tem pressa do avivamento, tem pressa de que nós estejamos fazendo o que Ele mandou. Só pode fazer quem estuda, ninguém pode fazer ganhar vida para não saber cuidar, porque você ganha uma vida, ele é um bebê espiritual, você tem que estar preparado na palavra para você acompanhar, consolidando, depois discipulando com esses vídeos que já estão prontos, e depois enviando para fazer a mesma coisa que você fez. Então, é a mesma coisa nossa, é o caso de Israel. O Dario sabia que era necessário, Deus colocou no coração dele que fizesse com rapidez. O povo precisava do avivamento, o povo precisava daquele tempo restaurado, precisava de colocar as ofertas diante do Senhor, precisava de adorar ao Senhor. Então, essas palavras garantem a crença de que Dario tinha conhecimento do Deus do céu, quando ele diz que quer pressa. Os eventos que ocorreram durante o reinado de Nabucodonosor no Império Babilônico, quando Daniel estava lá, bem como as coisas que aconteceram sobre o reinado do outro Dario, Daniel capítulo 6, aqui onde nós estamos, está falando sobre isso. Então, nós sabemos que isso que ele viu, presenciou, esse Dario, desses eventos, dessas coisas que aconteceram, através de Daniel, fez com que ele conhecesse o Deus, grande Deus, poderoso Deus de Israel. E ele disse: tem pressa. O Deus de Israel precisa ser adorado. Ele é o verdadeiro Deus. Em outras palavras, estou dizendo. Por que ele disse que tem pressa? Porque tinha muito tempo o povo sem adorar a Deus, que só podia adorar no templo, oferecendo sacrifícios. Vocês estudaram isso, já sabem disso, que tinha aquele processo todo do altar de bronze, onde o sacerdote apresentava o animal e colocava a mão sobre o animal, confessando os pecados dele e do povo. Depois ali matava o animal, representando a cada um
porque todos deveriam morrer se pecassem. Mas o Senhor fez essa obra maravilhosa de enquanto Jesus não chegava, enquanto chegava o tempo da vida de Jesus, eles tinham essa chance, matavam o animal para não morrerem, confessando os pecados. Então a gente sabe desse processo. Tinha a pia de bronze, que representava essa purificação dos pecados, o pão da proposição, que representava já Jesus, que haveria de vir, o candelabro, que representava o revestimento com o Espírito Santo, o altar do incensário, que representava os louvores que deveriam ser levados diante do Senhor, e a arca da aliança, com toda a glória do Senhor se manifestando, como haveria de se manifestar em Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui, eles teriam que fazer, eles estavam parados, cativos. E aí, o rei Dario entendeu que era uma necessidade desse povo adorar esse Deus, e disse: eu tenho pressa, é para fazer tudo depressa, não é fazer devagar, não. Já imaginou que coisa linda que Deus fez na mente desse homem? Concordar tudo que o rei Ciro fez e ainda dizer que tinha pressa. Então, nós vemos a ordem do rei foi obedecida, e solenes foram suas palavras de que Deus destruiria todos os reis e pessoas que alterassem ou destruíssem esta casa de Deus, como isso, essa casa de Deus. Então ele avisa que quem destruísse essa obra seria teria castigo do Senhor, que ninguém desfizesse o que estava sendo feito. Isso só Deus pode fazer. E nós vemos que com a continuação dos tempos, nós vamos ver adiante que houve aqueles que destruíram, mas que foram também punidos por fazerem isso. E Dario ordenou que fosse feito rapidamente. Toda a oposição terminou, toda a oposição terminou e os inimigos foram completamente derrotados. Quando viu que o rei estava radical, é para fazer rápido. Aí a oposição, ó, quando a gente resiste o diabo, ele fuge de nós, não é verdade? Então Deus fez com que o próprio Dario, que não era do meio do povo de Deus, mas tomado pela presença de Deus, que ele faz como ele quer, o nosso Deus é soberano, ele usa até uma jumenta, como você já viu, né, nos outros estudos. Então ele usou esse rei para fazer isso, radical. E os inimigos lá caíram até em retirada. Assim a igreja, no nome de Jesus, toda opressão, Satanás quer dizer opositor, toda oposição dele com a obra do Senhor não vai prevalecer. O Senhor diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E nós vamos fazer isso, vamos permanecer lendo a Bíblia o ano inteiro. E não é somente no discipulado, dentro das nossas casas, 3 capítulos. E a casa foi terminada, voltando aqui para o que nós estamos falando, capítulo 6 de Esdras, a casa de Deus foi terminada com zelo renovado, os anciãos edificaram e prosperaram por meio dos profetas Ageu e o profeta Zacarias. Louvado seja Deus, né? O ministério de Ageu despertou a consciência do povo, exortando a considerar seus caminhos, o que deve tê-lo levado a buscar a sua face. Zacarias é o profeta da glória, e Ageu, exortação. A visão da glória, a vitória final do povo de Deus, a vinda do rei e o estabelecimento do seu reino, a derrota futura e todos os seus inimigos, derrota futura de todos os seus inimigos. É essa visão da glória. Essa visão da glória vindoura tornou-se uma inspiração para eles. O povo de Deus precisa deste ministério duplo, que é tão importante e sugerido na palavra de Deus. Eles construíram esse ministério duplo que eu estou dizendo, exortação, em que foi Ageu e Zacarias, a visão da glória. Os profetas continuam, não somente nesse tempo, mas continua nos últimos dias, profetas e profetisas, trazendo a visão da glória e trazendo a exortação. Não esquecer que ele vem com poder e glória e exortar o povo para mudar, sair do pecado, para esperar por ele, porque ele é santo, santo, santo. Então, esse pai de profetas tem que estar nesse tempo também.
profetas que exortam e profetas que trazem a visão da glória, de tudo que Deus vai fazer. Nós estaremos numa cidade onde não há luz do sol nem da lua, porque Jesus é a luz dessa cidade. Então temos que ter essa visão, essa manifestação da presença hoje e sempre, porque o que nos espera é algo maravilhoso. Mas também não podemos esquecer que todos têm que ouvir a exortação para que se conserte, porque para ter essa glória, para ter essas maravilhas todas, é preciso ser santo, porque o Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Ele. Então, nós estamos encerrando aqui o capítulo 6. Sei que vocês estão lendo, e aquilo que não foi comentado, vocês vão entender. Tem que ter a leitura por isso, porque se faltar alguma coisa do que eu falei, que eu não falei, vocês completam com a leitura. A leitura está aí, eu sei que Deus vai fazer entender a todos o que Ele está dizendo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.